Olá pessoal, eu sou Jonathan Guiar e vocês estão no canal Poeta J. E o papo de hoje é sobre jogos cognitivos e motores. E eu tenho que agradecer ao Anderson Amaral pelo convite e de falar um pouco mais sobre o que são esses jogos cognitivos. E aí, mestre, o que são jogos cognitivos? Meu, Jonathan, eu gostaria de agradecer o convite, apresentar um pouco do meu trabalho, falar um pouco sobre jogos, desmistificar, porque a gente acha que jogo só engloba o público infantil, quando na verdade todos nós gostamos de jogar. O brincar, como você falou naquela palestra lá no UP, cria vínculos, fortalece vínculos, e eu vejo isso na minha prática profissional. Vínculo entre educador e aluno, vínculo entre terapeuta e paciente, vínculo entre paciente e familiar. Eu penso até nos jogos cognitivos também numa perspectiva intergeracional, como pode aproximar também gerações, a criança, o adulto, o jovem, o idoso. Então eu penso nessa perspectiva. Professor Anderson, ele é autor de diversos livros em parceria com outros pesquisadores, inclusive ele também é um autor referência na própria editora WAK, onde ele trata sobre o assunto jogos cognitivos, motores. O que te levou a escrever esses livros? Jonathan, como nós falávamos antes, eu acredito muito que o conhecimento tem que ser compartilhado. O conhecimento só é conhecimento quando ele é compartilhado. Como ao longo da minha trajetória acadêmica, esse ano eu tenho, se eu não me engano, formam 22 anos entre especialização, mestrado, enfim, tantos outros cursos. A primeira busca dos jogos está muito na essência dos seres humanos, que está associada à ludicidade, ao quanto o homem é lúdico desde os nossos primórdios. E como eu sempre trabalhei com um público mais adulto, e o brincar, quando fala com indivíduos adultos, está sempre remetendo ao jogar. Eu sempre gostei muito de trabalhar o jogo cooperativo, o jogo cognitivo e motor. Por que a gente fala muito sobre cognitivo e motor? Porque o nosso grupo acredita muito que toda vez que há uma interação entre professor e aluno, ou terapeuta e paciente, há um componente motor. Se eu falasse para você, Jonathan, toda vez que eu mostrar esse livro laranja, você fala gato. Toda vez que eu te mostrar esse outro livro, você fala cachorro. Para articular a palavra, a gente precisa dos músculos. Se eu falar gato, você olha para o laranja. Se eu falar cachorro, você olha para isso. Tudo que tem uma interação entre dose e resposta, ou seja, esse mecanismo de retorno, passa pelo componente motor, cognitivo e motor. A única possibilidade seria, Jonathan, pensa num gato e pensa num cachorro. Se eu não estiver mapeando o seu cérebro, eu não consigo ter essa resposta. E toda essa interação passa pelos componentes dessa relação cognitiva e respostas motores. Por isso, esse nosso segundo livro fala sobre jogos de estimulação cognitiva e motora. Porque eu sempre percebi que também, apesar de ter muitos grandes profissionais falando sobre jogos cognitivos, acho que ainda existia uma grande lacuna a ser preenchida. E eu acho que eu preenchi uma pequena, como pessoas como você e tantos outros vão preencher esse outro espaço que existe. E por falar sobre essas lacunas, Anderson, nesses livros você traz alguns jogos, algumas estratégias para ajudar educadores, profissionais da área da saúde, psicopedagogos e entre outros. O que te levou a pensar nesses jogos? Ou, melhor, que jogos são esses que poderia ajudar a essa estimulação cognitiva? Eu sei que você já deu um exemplo, mas para o público que está nos assistindo, dá uma dica aí no canal Poeta J. Primeiro, assim, é muito a minha essência, talvez minha graduação de base é educação física, depois fiz arte-terapia, fiz outros cursos, mas enfim, eu sempre trabalhar com jogos e eu sempre gostei muito de trabalhar com recursos adaptados. Com colegas que trabalham com reciclagem e outras coisas mais, eu sempre pensei em, como por exemplo, trabalhar em materiais descartáveis. Eu trabalho muito com copos plásticos coloridos, colheres e tantos outros materiais. É até interessante que eu tenho parceria com os colegas portugueses e isso é interessante quando na nossa cultura é muito fácil essa adaptação, mas o povo, pelo menos europeu, tem uma maior dificuldade em adaptar materiais. Então conciliou a experiência deles com uma experiência nossa bem interessante. Então eu sempre pensei em adaptar, eu sempre enxerguei o jogo não só como caráter educativo, mas também como caráter reabilitativo.
E eu sempre gostei de adaptar os jogos. Se você pegar todos os nossos jogos, a maioria são extremamente personalizados, usando os recursos de baixo custo, porque quando eu comecei a trabalhar, você ia comprar um jogo ou um recurso 100, 200 reais. Imagina você recém-formado ou um profissional que trabalha e ganha pouco, a gente sabe como um educador ou profissional de saúde, nem sempre somos bem remunerados. Então eu falei assim, é uma dificuldade grande ter jogos, então eu vou criar meus próprios jogos. Em cima disso até eu vou mostrar, fazer um pouco do marketing, por exemplo, eu e a Adriana criamos jogos, a nossa linha SM, que é a nossa marca, de jogos, por exemplo, como esse aqui, que são cantigas de roda, você fala, o sapo não lava o pé, não lava porque não quer, ele mora na pontinho, pontinho. A resposta é lagoa e você tem que preencher, primeiro perceber se é mão direita ou esquerda, então a gente pode pensar em lateralidade, e aqui tem as xuxins, associadas às letras e cores, eu vou formar a palavra lagoa. Eu sempre pensei também, o jogo como um processo de encurtar distâncias, porque às vezes o profissional hoje tem uma grande dificuldade em competir com isso aqui, como é chamar a atenção. Eu dou aula em pós-graduação, vejo quantas vezes é difícil, até com adultos, a gente competir com o celular. Como é o grande desafio desse ano de 2020, trabalhar com jovens, ou trabalhar com indivíduos num processo reabilitativo. Porque se você não tem atenção, Jonathan, você não tem memória, não tem aprendizado. O maior desafio hoje é ter atenção para que você possa absorver esse conhecimento. Então os jogos ajudam, de fato, esse desenvolvimento da própria memória? Com certeza, não tem dúvidas. Não só memória, percepção visual, motricidade fina e tantas outras coisas mais. Eu falei, hoje a maior parte da minha experiência em indivíduos adultos e idosos. Eu trabalho, por exemplo, numa LPI, que é uma instituição de longa permanência para idosos, como algumas pessoas chamam de asilos, lares. E lá a gente criou a ideia da gerontoteca. Gerontoteca Me fala aí um pouco mais sobre isso. Gerontoteca, na verdade, foi quando eu conheci o projeto maravilhoso da Brinquedoteca do UP, e com a Cândida, enfim, com a Vera, a gente começou a pensar também, por que não contemplar pessoas adultas? Por que não ter um espaço direcionado só para idosos, onde tem os jogos específicos categorizados, como fosse fazer uma comparação grotesca, mas como se fosse Piaget. O jogo vermelho tem um objetivo, o jogo amarelo, a gente classifica. A própria Adriana fez um trabalho bem legal na instituição que ela trabalhou. Então a gente tende a fazer com que seja um veículo de estimulação cognitiva dos idosos, motora, de múltiplos olhares, ou seja, um trabalho multidisciplinar e também interdisciplinar, que é uma interação entre os mesmos, mas também uma boa dica para que possa encurtar distâncias ou aproximar ou criar vínculos entre aquele idoso que está lá naquela instituição de longa permanência para idosos e aquele parente que vem visitá-lo. E aí surge o cuidador como um indivíduo que vai encurtar essa distância, ou seja, o cuidador, no caso dessa instituição, pode muito bem, já que como ele conhece os jogos, aplicar os jogos ou ensinar o jogo ou fazer com que aquele filho ou aquele neto que esteja visitando aquele idoso possa vivenciar aqueles momentos singulares, que é o momento do brincar. Então a gente pensou também muito na gerontoteca, numa perspectiva seguindo a linha da brinquedoteca, mas contemplando pessoas adultas. Lá no Gafrey eu tenho uma experiência bem legal também, já tem mais 7 ou 8 anos que a gente faz um trabalho só com jogos cognitivos com idosos. E é legal falar sobre isso, Jonathan, porque a gente sempre acha que quando a gente apresenta um jogo, a gente apresenta, às vezes até um brinquedo para o idoso, a gente está sempre associando a infantilizar. Longe disso. Ao longo desses mais de 15 anos trabalhando com idosos, nenhum idoso se sentiu infantilizado. Pelo contrário, se sente ativo, sente aquele tesão pela vida. Diante dessa prática, nenhum idoso se sentiu infantilizado. Nunca. Eu acho que a maior parte das vezes, o preconceito é do educador, do profissional de saúde, sabe? Ou às vezes quer infantilizar, me dá seu bracinho, sua perninha. Sempre quando eu aplico os jogos, no final eu peço o retorno teórico que eles acharam, explico, hoje o objetivo é trabalhar atenção, trabalhar motricidade fina. É muito fácil, por exemplo, lá no Gafrey. Acredito que alguns devem falar assim, hoje eu estou com perda de memória, então esse jogo vai me ajudar. Eu acho que é muito mais que isso. É você ter a sensação de estimular brincando. É o parque de diversões para eles. Então eles brincam estimulando a memória. Onde os erros que aparecem são mais sensíveis de serem percebidos por eles, mas também serem comentados. Porque eu penso muito na humanização, sabe?
Não adianta falar assim, Jonathan, você errou, fica ajoelhado aí no milho, como te fazia no passado. Hoje não. Jonathan, tem certeza que é isso aí? Vamos tentar. Então acho que a gente também, é questão do educador, profissional de saúde também ser um veículo de encurtar essas distâncias, ou um facilitador, ou um mediador. Aproximar. Sim, eu acho que E isso é nessa importante. aproximação toda, esse foi o nosso bate-papo de hoje, Anderson. Você tem alguma mensagem a dizer a todos que estão nos assistindo? Sim, eu acho que a grande mensagem, Jonathan, primeiro, assim, qualquer profissional de saúde ou profissional de educação tem tudo a ver com jogos cognitivos. E a gente ainda tem um preconceito muito grande em relação a isso. E eu penso também assim, a minha mensagem sempre estimule suas crianças, seus jovens, seus adultos, seus idosos, através de brincar. Brincar, como falou muito bem meu amigo na palestra que eu assisti, aliás, gostei bastante, cria vínculos, fortalece vínculos, quebra paradigmas, preconceitos. Porque quando a gente está envolvido no universo de brincar, você não está preocupado se aquela pessoa é de uma religião diferente, se ela é negra, se ela é branca, a opção sexual, as pessoas querem brincar. Você consegue incluir todos. Todos. E eu penso, só para terminar, também acho que é muito legal o que eu faço. Todas as minhas dinâmicas com meus idosos, todos podem participar. E isso é importante, criar seu plano terapêutico, seu plano de aula. Porque eu não posso chegar assim, Jonathan, hoje você não pode, porque hoje só pode quem mexe com a mão direita e você não mexe. Não. Se você não pode, a gente cria o jogo cooperativo. É eu, você e o Matheus. Vamos realizar atividades. Eu gosto muito de trabalhar assim. Ninguém vence, ninguém perde. O importante é você realizar o melhor que você consegue. Por isso, quando eu trabalho em grupos, eu acho que até uma boa dica é que cada um faça o seu jogo, o seu ritmo, as suas circunstâncias. Eu não gosto de competição. Porque a competição só vai premiar, quem chega primeiro. Se eu perguntasse para você, Jonathan, lembra do Bolt? Que na prova do Rio chegou sorrindo? Será que ele deu 100% ou aquele que chegou em oitavo deu 100%? Com certeza aquele que chegou em oitavo e em último deu 100%. O Bolt era tão talentoso que ele conseguia correr sorrindo. Então eu acho que quando eu faço, a dica que eu falo, é que o jogo, cara, não precisa ser competitivo. Estimule Jonathan com ele mesmo. Jonathan tente melhorar dentro do possível e que o educador, o terapeuta seja um facilitador, um mediador desse conhecimento. Esse foi meu bate-papo com o Anderson Amaral. Se vocês quiserem acessar outras entrevistas, acesse o meu canal, Poeta J. E também não deixe de ir em busca dos livros do Anderson, pela editora WAK, a editora que investe em educação.